bem-vindos a mais um episódio de podcast O Farol. Hoje temos connosco Fernanda Silva. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Por teres a coragem de estar aqui a enfrentar. Neste tema que nós temos a cada episódio vindo a explicar o porquê deste tema, e eu mais uma vez vou explicar, até para aquele auditório que possa ser a primeira vez que nos está a ouvir. O nosso objetivo nesta primeira série de podcasts é falar sobre os grandes temas da vida da humanidade. De onde é que nós viemos, qual é o propósito da vida, o que é que nós estamos neste mundo a fazer e para onde é que nós vamos, se é que vamos para algum local depois de morrermos. E para nós consideramos que a pessoa de Jesus Cristo, toda a envolvência à volta dele é algo absolutamente incontornável se nós queremos tratar destes temas que nos levam para os caminhos da espiritualidade, daquilo que é transcendente. Porquê? Por muitos motivos, mas um dos motivos que nós temos trazido aqui à questão, porque faz todo sentido, é o facto de alguém que viveu entre nós há 2000 anos atrás, isto é histórico, não é? Ninguém que estude minimamente ou superficialmente este tipo de temas pode afirmar que Jesus não existiu, porque as evidências da existência de Jesus, para aqueles que não sabem, são muito maiores, em maior número e muito mais evidentes do que para qualquer outro personagem que viveu na época de Jesus ou até outros posteriores, não é? Nós temos questões como, por exemplo, na matemática temos o teorema de Pitágoras, não é? E supostamente Pitágoras, ou seja, não há evidência nenhuma da existência dele sequer. Exato. E, no entanto, toda a gente diz que o teorema é dele, não é? Enquanto que de Jesus há muitas mais evidências da sua existência do que de imperadores romanos, filósofos, todos juntos até. Portanto, efetivamente, Jesus esteve neste mundo. A questão é que, após Jesus morrer, e segundo as Escrituras ter ressuscitado, 40 dias depois Jesus ascende aos céus. A questão é que não terminou por aí. Passaram cerca de 2000 anos e ao longo deste período nós temos milhões de pessoas que não se conhecem, nunca se cruzaram, nunca falaram umas com as outras, idades diferentes, etnias diferentes, estatutos sociais diferentes, que afirmam e estão dispostas a morrer pela sua afirmação que Jesus está vivo. Que Jesus, em determinado momento, transformou as suas vidas e passou a ser o Senhor das suas vidas. E nós não podemos ignorar este tema, não é? Nós precisávamos ser muito loucos para ignorar um tema desta magnitude, não é? Porque isto é impossível que seja uma cabala. É impossível que isto seja organizado por homens. Ninguém conseguia organizar algo tão grande e ao longo de tanto tempo. Nós até temos aquele ditado que diz a mentira tem perna curta, não é? Portanto, se isto fosse mentira, não tinha durado tantos anos e não transformava a vida dos homens como transforma, não é? É verdade. E nós sabemos que tu afirmas que Jesus está vivo. Sim. Sabemos que Jesus transformou a tua vida. É verdade. E nós queremos então ouvir-te. E o mundo também quer ouvir a tua versão, não é? Porque sabemos que há pessoas que acreditam, há pessoas que não acreditam e há pessoas que estão à procura, não é? É verdade. Há diferença entre acreditar e querer também, não é? Eu também era uma pessoa que só queria, só acreditava e depois passei a crer. Mas nós realmente, nós não somos a luz, mas somos chamados a falar sobre a luz. E através do nosso testemunho, para que todos possam vir a crer nele. Eu sou uma filha, nasci dele, posso dizer que sim, nós somos escolhidos por Deus, ao contrário daquilo que nós ouvimos. Recebi plenitude de graça sobre graça, ao contrário daquilo que nós aprendemos e que nos é ensinado através da lei de Moisés, né, que nos foi dada, uma lei que nos constrange, que nos condena. Jesus
vem com graça e verdade, só por meio dele. E tenho vivido essa graça, crescido nessa graça e nessa verdade a cada dia. E sou grata realmente por um dia ele ter olhado para mim, porque realmente como ele viu Natanael debaixo da figueira, ele um dia viu-me a mim. E a minha relação começou pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levou-me ao Pai e o Pai levou-me a Jesus. E tem sido uma caminhada, eu não vou dizer que longa, tem sido muito recente até, mas muito gratificante. Eu aceitei a Jesus em 2004, mas só a partir de 2020 é que verdadeiramente comecei a ter intimidade com Ele. Então, não é que eu deite fora esses anos todos para trás, mas realmente... Fizeram parte da caminhada, não é? É. Realmente estes últimos anos têm sido... Não dá para explicar em palavras, não há palavras para descrever um Jesus que eu não conhecia. Porque é um Jesus que eu não conhecia. Ouvir falar, ler, é muito diferente do vivenciar. Uhum. E eu sou grata realmente por essa oportunidade, porque realmente é um privilégio que nós, seres humanos, temos e que muitas vezes não desejamos, porque estamos tão envolvidos no mundo, estamos tão envolvidos com as coisas do dia-a-dia que achamos que nós somos suficientes. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. Eu achava que tinha sempre a razão. Eu orava para mudar os que estavam à minha volta e a pessoa que acabou por ser mudada foi eu. Então, é gratificante isso realmente. Não é fácil, mas é muito gratificante, porque realmente Jesus nos conhece verdadeiramente. Nós não nos conhecemos, mas Ele nos conhece. E às vezes há coisas até dentro de nós que nós realmente, se fôssemos a falar, até tínhamos vergonha. Mas Ele não nos condena, Ele não nos rejeita. Ele realmente é... Eu acho que não há palavras realmente para descrever. É preciso realmente vivenciar. É um Jesus... Eu sei que as pessoas falam no amor e realmente é amor. E não só pela demonstração dele na cruz, por nós, pelos nossos pecados, mas ele é muito mais do que isso. E quer ir muito além do que aquilo que nós muitas vezes experimentamos e vivenciamos, só ir um domingo ao culto, ouvir só uma reunião de oração. É diariamente. É o nosso dia-a-dia, nas nossas pequenas coisas do dia-a-dia. Eu aprendi tudo quanto eu faço para agradá-lo. Então, não avance já por aí. Vamos pegar aqui num tema que é o seguinte. Nós, não vale a pena estares a contar muito mais a história da tua vida, porque já percebemos que o impacto que Jesus teve na tua vida é tal que já ficou evidenciado nessas palavras, não é? Mas há aqui um ponto que é o seguinte. Nós vivemos num país que, politicamente falando e culturalmente falando, nós somos chamados de cristãos, não é? A nossa cultura é de raiz judaico-cristã. E nós até vemos lutas políticas, não é? Porque nós queremos manter essa cultura judaico-cristã, enquanto vêm outros povos de fora que não têm essa cultura e que podem acabar com esta cultura. Portanto, apesar de nós estarmos num país onde a maior parte das pessoas não tem Deus como o seu Senhor, não é? Essas pessoas não se inibem de dizer que estão num país com raízes judaico-cristãs e que as querem defender. Portanto, reconhecem que já estão a ser beneficiados por essas raízes judaico-cristãs. E as raízes judaico-cristãs só existem porque Cristo existiu. Ou seja,
temos pessoas, cidadãos, que são beneficiados por Cristo, reconhecem que o país onde vivem, é um bom país para se viver por tudo aquilo que Cristo trouxe à nossa cultura, contrariamente, por exemplo, a outras culturas como islâmicas, etc., não é? E cada um vive onde quiser, mas Exato. aqueles que vivem aqui, os portugueses e os ocidentais, querem defender esta cultura, que existe porque Jesus existiu. Mas, entre querer beneficiar do impacto que Jesus teve na cultura e se submeter a Jesus como seu Senhor, vai uma longa distância. Mas nós podemos ir mais longe e podemos entrar para as igrejas. E Jesus foi perentório quando nos mostrou que mesmo dentro do mundo chamado religioso, na igreja, haveria trigo e haveria joio, não é? Para aqueles que não sabem, são duas, eu sei que a Fernanda sabe, não é? Mas são duas plantas de cereal que aparentemente são iguais. Simplesmente uma dá fruta, a outra não dá. Ou seja, Jesus demonstrou claramente que, como também disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos vão pela porta larga e pelo caminho largo, mas poucos vão pelo caminho estreito. Multidões seguiam Jesus para ver os milagres de Jesus, mas muito poucos tiveram dispostos a sacrificar, a tomar a sua cruz para seguir a Jesus. Onde é que eu quero chegar? Tocaste num ponto que foi: tu entregaste a tua vida a Deus em 2004, mas só 16 anos depois Sim. é que tu verdadeiramente sentes que a tua relação com Deus verdadeiramente se estreitou. É isso? É isso. E nós que estamos no meio cristão, que estamos no meio religioso, no meio evangélico, e que também estamos num país que se diz cristão, nós temos que fazer esta análise que é: nós podemos dizer que somos cristãos, até podemos frequentar uma igreja, mas daí até ter Jesus como Senhor da nossa vida vai uma longa distância. Vai. Percebes o ponto que eu quero tratar e que quero falar? Para que aqueles que nos escutam sejam simplesmente cristãos culturais e esses entendam que estão a querer simplesmente colher os benefícios, mas rejeitam aquele que teve que sacrificar para que eles tenham aqueles benefícios. E para aqueles que eventualmente possam estar até no meio religioso, ter uma religião, mas não ter ainda Jesus como o seu Senhor. Tu consegues falar um pouco sobre isso? Dizer-nos qual é que é Posso para ti a tentar. diferença entre simplesmente ir à igreja ou ter de facto Jesus como Senhor da tua vida, em que tu passas a ser servo de Deus, deixas de ter direitos e passas a estar completamente debaixo da autoridade de Deus? Que é isso que Deus pede dos seus filhos. Deus não pede menos que isto. Não. E nós temos de ter essa noção. Deus não vão para o céu os cristãos culturais, nem vão para o céu os cristãos religiosos, vão para o céu aqueles que de facto têm Jesus como o seu Senhor. Não é? E Jesus avisou-nos disso. É verdade. E por isso o alerta é: tens tu Jesus como Senhor da tua vida? Queres falar sobre esse tema? Podemos falar sobre esse tema? Podemos. Eu só tinha aceitado Jesus como o meu Salvador. Ou seja, não havia diferença nenhuma.
Eu vinha na mesma igreja só ao domingo, ao culto. E no momento em que eu saía àquela porta para fora, eu voltava a ser a mesma pessoa até ao próximo domingo. E isto foram anos. Ou seja, conseguiste o alívio para aquela tua sensação de que vou para o inferno, mas Jesus já me salvou. Exatamente. E tinha Jesus como teu Salvador, mas não tinha Jesus como teu Senhor. Ou Não seja, tinha. querias os benefícios, mas verdade. não querias submeter-te, é isso? É isso. No momento em que realmente eu posso dizer que fui tocada, eu acho que realmente não tenho outra palavra, porque realmente foi num momento de muita dificuldade, de muita luta, de muita tribulação, porque normalmente nós temos que ir ao fundo do poço, não é? Para deixar realmente o Senhor governar a nossa vida. E eu recordo-me que eu fui para o meio de um campo e eu chorei, e eu debati com Deus, e lembro-me que apontei o dedo no ar e disse: eu sou justa, eu não entendo porque tudo isto me está a acontecer. E imediatamente no dia a seguir e nos próximos dias seguintes, o Senhor foi mostrando quanta justiça eu tinha. E posso dizer que realmente, quando o Senhor começa a revelar tudo aquilo que está dentro de nós não somos as melhores pessoas do mundo. E isto tudo sempre acompanhado com a palavra, diariamente, porque não há outra forma, lógico. Até que um dia li uma passagem. E a passagem era aquela da gente passar pelo fogo. Ao passar pelo fogo, o que é que restaria? Ouro, ou palha, ou feno. Pedras preciosas, não é? E aquilo tocou-me de uma tal forma. Deixa-me só fazer aqui um ponto, desculpa. Para aqueles que não entendem, não conhecem a passagem, basicamente Jesus diz que compara-nos a edifícios, não é? Exato. E que um dia nós vamos ser provados no fogo. E passando pelo fogo, o que é que vai restar? Exatamente. Se tudo queimar é porque aquilo era só palha, não é? Exatamente. Mas se sobrar ouro ou pedras preciosas, significa que aquele edifício era de ouro e pedras preciosas, que é isso que Deus pede de nós, não é? Exato. E nesse momento eu entendi que se eu passasse, a única coisa que eu ia ter era só a salvação. Eu não ia ter mais nada. Eu estava salva. Mas se Ele deu a vida por mim, eu ia passar uma vida inteira e não fazer nada por aquele que deu a vida por mim, quando eu ainda era inimiga dele, porque não o conhecia da forma como o conheço hoje. E aquilo tocou-me de uma forma tão forte que eu disse: Senhor, eu não quero mais ser assim. Eu quero realmente seguir a tua vontade e seguir o teu chamado e aquilo que tu tens para a minha vida. E desde aí tem sido um caminhar. E não é um caminhar fácil, é um caminhar que nós temos que nos submeter. Eu dou graças realmente porque a oração é algo que me tem ajudado muito. O falar com Deus, porque às vezes as pessoas não entendem o que é o orar, o falar com Deus. Eu falo muito com Deus. Eu intercedo muito. A intercessão é algo que me ajudou muito a crescer. É algo que me ajuda muito a não colocar no meu eu, olhar para mim, olhar para os que estão de fora. Eu tive pessoas que oraram por mim mais de um ano. E então, como não agradecer a Deus da mesma forma? E isto é um entregar, porque nós não vamos querer orar, nós não vamos querer interceder, nós não vamos querer jejuar, nós não vamos querer estar separados do mundo. Nós vamos querer fazer as coisas como os outros fazem. Só que à medida que nós vamos caminhando, Deus vai nos ajudando de tal forma e nos separando de tal forma que é tudo tão natural que quando vêm os convites, eu não tenho problemas em dizer que não. Eu não tenho problemas, como as pessoas às vezes dizem: Fernanda, mas como é que tu consegues estar tantas horas a orar por uma pessoa? Porque não é dificuldade nenhuma. Eu tenho o maior intercessor por mim, que é Jesus. Ele é o meu intercessor. É aquele que está sentado no trono
E eu sou falha, eu não sou perfeita. É por isso que eu digo, eu tenho a plenitude da graça por graça. Eu tenho. Eu compreendo perfeitamente as palavras de Paulo. Eu tenho essa graça por graça. Porque eu realmente sou falha. Mas ele, no momento em que entrou na minha vida e decidiu mudar a minha vida, como eu não posso fazer o mesmo por todos aqueles com quem eu intercedo, eu não me importo. É algo que é prazeroso. É algo que é gratificante, porque eu não busco as bênçãos de Deus, eu não busco os sinais, eu não busco as maravilhas, eu não busco os milagres. Eu sei que Ele os faz, porque eu creio. Eu tenho tido alguns na minha vida, não posso questionar nem dizer o contrário. Mas o mais importante é buscar o Senhor dos milagres. E isso é uma busca diária da nossa parte. E sim, eu não vejo televisão, eu não tenho necessidade, eu não sei explicar, eu não tenho absolutamente necessidade nenhuma. Não és senhora de ti nem do teu tempo. Não, não sou. Isto é um privilégio que nós cristãos todos podemos usufruir e não usufruímos porque achamos que só alguns irmãos podem usufruir. Não, é isso que eu amo no Pai. Nós, filhos, temos um privilégio que nada nos acontece na nossa vida sem Ele nos dizer, sem Ele nos indicar. É buscar, é procurar. Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele não mudou. Nós é que mudamos, mas Ele não, Ele continua sendo o mesmo. Este privilégio de nós falarmos com Deus, Ele nos ouvir, Ele nos atender, porque nós sabemos que Ele nos atende. É ter a fé e crer que Ele realmente nos atende.